Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Segurança do Trabalho. Eu sou o professor Rafael Nilson Rodrigues e a gente vai ver nessa aula a continuação da parte 2, que trata de insalubridade, especificamente análise de exposição ao frio. Como que a gente analisa a exposição de uma pessoa ao frio intenso, tá? É isso que a gente vai ver, então, nessa aula aqui. A NR15 trata, lá no seu anexo 9, como que a gente deve avaliar o frio. Então, o que a gente já vê, aqui está todo o trecho do anexo 9, tá? Então, o que a gente já percebe é que, na verdade, a NR15 ela é muito fraca, ela é incompleta, do ponto de vista de como explicar como que a gente analisa a exposição ao frio. Mas vamos a ela, o que ela diz aqui. As atividades e operações executadas no interior de câmaras frigoríficas, tá? Câmaras frigoríficas são câmaras frias, e aqui eu já faço uma explicação então. Nós temos câmaras frias, que é um grande ambiente de condicionamento, tá? De frio. Então tem câmara fria de resfriamento e câmara fria de congelamento, tá? Câmara fria de resfriamento, temperaturas acima de zero a 15, 12 graus, de 0 a 12 graus, tá? A câmara de congelamento, temperaturas abaixo de 0 grau, temperaturas negativas. Então vamos lá, na prática. Câmara fria de resfriamento, temperaturas entre 5 e 10, tá? Um pouco acima de 0, entre 5 e 10, até perto de 12 graus. E comumente, para a temperatura de congelamento, nós vamos achar menos 20, menos 30 graus, tá? Voltando. Então, atividades e operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentam condições similares, que expõem então os trabalhadores ao frio, a um frio artificial, um frio intenso igual, tá? Então, sem a proteção adequada, serão considerados insalubres em decorrência de um laudo, de uma avaliação especializada. Então, vamos lá. O que o anexo 9 nos diz? O quanto de frio tem que ter naquela situação para a gente considerar potencialmente insalubre. Certo? Tá. Então a gente não sabe quais são as temperaturas de referência. 2. Faz diferença o EPI? Evidentemente que faz, mas aqui ainda não está claro, tá? Só fala a pessoa que não está com a proteção adequada. E a gente vai ver também que tem tempo de exposição. Então vamos lá, vamos caminhar aqui como que a gente analisa a exposição ao frio, tá? Como exemplos eu mostro para vocês, aqui tem uma situação de uma indústria qualquer de produtos alimentícios, tá? Então, na fabricação de produtos alimentícios, o ambiente de produção todo é condicionado a uma temperatura de resfriamento. Por que isso acontece? Esse condicionamento tem que haver para que os insumos não sejam deteriorados. Então, precisa ter conservação já durante a produção. Então, o ambiente inteiro tem uma temperatura condicionada. Tudo bem. O que eu mostro para vocês é que, por exemplo, essas duas pessoas aqui estão vestidas para o frio. Então tem calça, meia, bota, jaqueta, a touca para o frio. Tá? Cada EPI desse aqui tem o seu respectivo CA, o certificado de aprovação. Então a gente já teve aula de EPI, vocês sabem. O EPI só é válido se ele tiver o CA. Tá? Então, tem a luva também, às vezes, dependendo da situação, pode usar a luva, mas não é o caso, a questão é mais os membros e o tronco, tá? Ainda é muito comum também na indústria alimentícia usar aí uma gorra interna, mas é mais para a questão sanitária do que para o frio, tá? Mas é muito comum utilizar. Já aqui nós temos uma câmara de congelamento, então são temperaturas mais severas, tá? Então, menos 20, menos 30, menos 40, que vai comumente ser encontrado, né? Então, nessa condição de temperatura mais severa, o EPI também tem que ser adequado para esse novo nível, esse novo patamar de temperatura. Tá? Então, são ambientes semelhantes a esse que a gente vai encontrar de exposição ao frio. Então, como eu disse antes, a NR15 via seu anexo 9, não é suficiente sozinho para a gente analisar a exposição ao frio. Nós temos algumas coisas complementares, uma legislação complementar. Vamos começar por aqui. Então, a CLT,
que CLT é a consolidação das leis do trabalho. Então, é uma parte da Constituição que trata dos regimes de trabalho, das leis trabalhistas, tá? Então, lá dentro tem um artigo 253. Tá? O que diz o artigo? Para os empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas, câmaras frias, como eu falei agora há pouco, e para aqueles que movimentam mercadorias do ambiente quente ou de temperatura normal, temperatura ambiente, né? Para o frio ou vice-versa, tá? Vamos tomar cuidado. Aqui o pessoal costuma chamar isso de choque térmico, né? Então tá numa condição fora, entra, então fica se sujeitando às trocas de temperatura. Isso não é choque térmico, tá? Choque térmico é uma oscilação muito intensa de temperatura. Muito, muito intensa. De todo modo, há uma variação significativa de temperatura que é isso que a norma está chamando. Isso que o artigo está chamando. Tudo bem. Então, aqueles que trabalham dentro, ou aqueles que ficam circulando entre dentro e fora da câmara fria, ou do ambiente artificialmente frio. Então, olha só. Depois de 1h40 de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, 20 minutos para recuperação térmica, tá? E aí esse tempo de repouso é um tempo, presta atenção, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Então veja, não é tempo de folga para almoço ou folga para café, não é isso, é um tempo de trabalho. Só que é um tempo fora da exposição ao frio. Professor, posso acumular aqui, trabalhar 2 vezes o período de 1h40 para depois descansar 40? Não, não pode fazer isso, porque 1h40 é aqui como referência um tempo em que o organismo até 1h40 ele aguenta esse estresse do frio, e depois ele precisa dos 20 minutos para recuperar. Depois consegue mais 1h40 de estresse ao frio, tá? Então, acumular o tempo, o organismo estaria já entrando num estresse muito prolongado e poderia ter danos mais severos ao organismo. Muito bem. Parágrafo único desse artigo. Tá? Considera-se artificialmente frio, para os fins desse artigo, o que for inferior, aí vamos com calma aqui, o que for inferior nas primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tá? Ministério do Trabalho. Então, veja, mapas de geografia no geral do Brasil, quem faz o IBGE, tá? Mas o artigo aqui está dizendo o seguinte, ó, vai ser prerrogativa do Ministério do Trabalho dizer que mapa é esse. Tudo bem. Então, tem uma área quente, tem zonas climáticas quentes no Brasil, e ele está associando a isso uma temperatura de limite de 15 graus, tá? Então, é a temperatura abaixo do qual nós teríamos a condição potencialmente insalubre. Continuando. Temos uma quarta zona climática, cujo o limite de insalubridade para o frio 12 graus, então temperaturas abaixo de 12. E ainda, quinta, sexta e sétima zonas, 10 graus como referência. Tá? Ainda, uma portaria, então a portaria complementar do Ministério do Trabalho, portaria 21 de 94, diz o seguinte, olha, no seu artigo 1º, aquele mapa oficial do Ministério do Trabalho que se refere ao artigo 253, que a gente viu agora no slide anterior, na verdade é o mapa Brasil Climas do IBGE. Tá? Então aqui o Ministério do Trabalho está dizendo, olha, o mapa é esse aqui. Tá? E continuando no seu artigo 2º, olha, para entender o disposto do parágrafo único do artigo 253, então o parágrafo único é aqui, ó, que diz os valores de 15, 12 e 10 nas respectivas zonas. Tá? Então, olha só. Então, define-se como primeira, segunda e terceira zonas climáticas daquele suposto mapa do Ministério do Trabalho, na verdade, é a zona climática quente do mapa do IBGE. A quarta zona climática do suposto mapa do Ministério do Trabalho, na verdade, vai ser a zona climática subquente do mapa do IBGE, então a área mais amena.
E por último, o conjunto quinta, sexta e sétima zonas daquele mapa, suposto mapa do IBGE, na verdade é a zona climática mesotérmica do mapa do IBGE. Vamos lá. Aqui a gente tem o mapa do IBGE, tá? Se vocês forem procurar no IBGE, possivelmente vocês vão encontrar mapas até mais detalhados do que esse, ou menos mais detalhados, mas tudo bem, isso aqui já é suficiente para nós, tá? Então vamos lá. Aqui em cima, aqui nós temos uma legenda do lado direito, e aqui a parte de cima, a região quente, que é a região definida pelas cores de laranja, amarelo, rosa, assim por diante, tá? Então, as regiões do mapa com essas cores, e percebo que é a grande maioria da área do Brasil, tá? Então, essa grande região aqui, norte, nordeste, quase todo o centro-oeste, boa parte aqui do norte e do sudeste, tá? É a região quente. Então, a região quente do Brasil tem a temperatura limite de tolerância para o frio de 15 graus. Abaixo de 15 graus, tem-se temperatura em que a gente tem que investigar a possibilidade de insalubridade por frio. Tá? Na região verde, então, já é uma parte pequena do Brasil, então vejo vocês aqui, ó, extremo sul do Mato Grosso do Sul, só a parte mais norte do Paraná, boa parte de São Paulo, alguma coisa de Minas, até algo de Goiás aqui, Rio de Janeiro. Então, essa região em verde é a região subquente, e aí a nossa temperatura limítrofe para o frio é de 12 graus. Tá? Então, 13 graus, vamos pegar como exemplo, 13 graus já é uma temperatura que não é considerada insalubre para a região verde, mas ainda é uma temperatura potencial para essa região quente. Ainda, a área em azul, então, é o terceiro conjunto. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quase todo o Paraná, ainda um pedaço aqui de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, alguns trechos pequenos, tá? Então, tem-se a área fria, cujo limite de tolerância, então, vai ser considerado só potencialmente salubre frio, situações com temperatura abaixo de 10 graus, tá? O mapa também mostra aqui uma área em branco, então, na verdade, essa área em branco aqui, ó, Serra Catarinense, alguma coisa aqui do Planalto Catarinense, alguns pedacinhos aqui do Paraná e também a parte nordeste do Rio Grande do Sul, são regiões extremamente frias aqui do nosso país, mas embora muito mais frio do que a área em azul, ainda está na área limítrofe de 10 graus, tá? Resumindo, nós temos, então, 3 áreas do Brasil com limites diferentes à temperatura, tá? Então, a região mais quente do Brasil já vai ser considerada potencialmente insalubre por frio quando abaixo de 15 graus. Nas áreas em verde, somente as temperaturas abaixo de 12. E na área mais fria do Brasil, somente as temperaturas abaixo de 10 graus, tá? Por que isso acontece, por exemplo? Porque se a gente pegar pessoas de Bahia, Piauí, Pará, Maranhão, enfim, essas regiões, são pessoas que estão acostumadas com temperaturas mais altas. Então, essas pessoas teriam muito mais dificuldades no seu organismo de se adaptar a uma condição mais fria. Tá? Diferentemente, por exemplo, de alguém aqui de Santa Catarina, que já é mais acostumado com a situação fria, então já não seria facilmente salubre uma exposição ao frio. Então, essa é a diferenciação que o artigo 253 e a portaria complementar do Ministério do Trabalho fazem em relação ao anexo 9 do NR15, tá? Professor, o fato da pessoa trabalhar já, digamos, 8 graus já seria potencialmente insalubre para qualquer área do Brasil. Então ele está a 8 graus, é insalubre? Não, 8 graus ele já está na condição potencialmente insalubre, mas só a temperatura não é suficiente. A gente tem que avaliar mais 2 coisas. Tá? Primeiro, ele usa EPI adequado? Sim ou não? O que é EPI adequado? Meia, bota, calça, camisa, jaqueta e touca, tá? E luva, quando é também para a situação mais fria.
Tá? Ele usa EPI adequado? Sim ou não? Se já não usa EPI adequado, está na temperatura abaixo dos seus limites, que a gente viu aqui, 15, 12 ou 10, então já é insalubre para o frio. Professor, ele está na temperatura e ele usa EPI adequado. Então a gente entra no terceiro ponto que a gente tem que verificar, são os tempos de exposição. Tá. Que tempos são esses? Então, existe uma nova complementar da Fundacentro, que também está aqui na NR29, embora de trabalho portuário, mas a NR29 traz aqui uma relação importante que a gente tem que considerar de tempos de exposição para faixas de temperatura. Então, esse trecho complementar utiliza como referência a temperatura de bulbo seco. Não é objetivo aqui a gente detalhar o que é a temperatura de bulbo seco, bulbo úmido ou termômetro de globo, tá? Isso você pode pesquisar facilmente depois. Isso é assunto para um conteúdo posterior, tá? De todo modo, é a temperatura de bulbo seco que é considerada aqui, tá? Mas alguém mediu e tem esses valores, digamos. O que diz essa tabela? Para faixas de temperaturas, nós temos qual será a máxima exposição diária permitida para pessoas adequadamente vestidas para a exposição ao frio. Isso quer dizer o seguinte, está usando os EPIs bonitinho? Sim. Então, ainda assim, tem que respeitar os tempos. Tá? Então, se não estiver adequadamente vestida, já nem entra aqui, já é insalubre. Tá? Mas, estando adequadamente, então ainda tem que respeitar esses tempos. Vamos lá. Então, se a pessoa estiver abaixo de 15, 12 ou 10, aí depende da região do Brasil, até menos 17,9, o tempo total de trabalho no ambiente frio é de, no máximo, 6 horas e 40 minutos por dia, dos quais vai ser dividido em 4 períodos de 1 hora e 40 minutos. 1 hora e 40 minutos, com intervalos de 20 minutos para repouso e recuperação térmica. E é o mesmo texto, parecido com aquela legislação complementar anterior que a gente viu, que trata de 1 hora e 40 minutos com 20 minutos para descanso, tá? 20 minutos computados como hora trabalhada. Tá? Não é hora de intervalo. Mas tudo bem, foca aqui no respeito dos tempos. Bom, na verdade, se tiver numa situação mais fria, tá? Então a pessoa está numa faixa de menos 18 graus, indo mais para baixo até menos 33,9. Então já é situações mais próximas da realidade que se vê em câmaras de congelamento, né? Então o tempo total de trabalho no ambiente frio, na verdade, será de 4 horas por dia, alternando-se 1 hora de trabalho com 1 hora para recuperação térmica, fora, evidentemente, do ambiente frio. Então a pessoa trabalha no máximo 1 hora e é obrigada a se recuperar do frio, permanecendo, desenvolvendo a atividade, 1 hora fora da temperatura. Professor, mas ele pode ficar a temperatura de 10 graus? Não, ele tem que ficar na temperatura fora dos 10, 12 ou 15, dependendo da região. Tá? Ou numa condição termicamente favorável. Tá? Enfim. Por que isso existe? Eu vou comentar. Porque por mais que a pessoa use EPI, ela vai respirar o ar frio de alguma maneira. Não tem como você proteger 100%, né, do frio. Bom, de menos 34 a menos 56,9, são situações realmente um pouco mais extremas, o tempo total de trabalho no ambiente frio é de 1 hora por dia. 1 hora por dia, somente. Tá? 2 períodos de 30 minutos, no máximo 30 minutos por vez, com uma separação mínima de 4 horas para recuperação térmica fora de ambiente frio. Trabalha meia hora, depois 4 horas para recuperação térmica e depois ele pode trabalhar mais 30 minutos. E acabou, por dia. Se ele tiver ainda numa situação mais fria, menos 57 a menos 73, realmente são situações mais extremas, né? Não é, talvez isso não seja tão comum de encontrar. Né? O tempo total de trabalho no ambiente frio é de no máximo 5 minutos por dia. E acabou.
tá? E todo o restante da jornada de trabalho deve ser cumprido obrigatoriamente fora de ambiente frio, certo? Menos do que menos 76 graus não é permitida a exposição a essa situação, tá? Então, olha só. Como que a gente analisa o frio? Qual é a temperatura que nós temos? E aí a gente tem que respeitar os limites abaixo dos quais essa temperatura é potencialmente insalubre. Então depende da região do Brasil. 2. Está na temperatura potencialmente insalubre. Ok, então vem o segundo. O EPI é suficiente? A pessoa está adequadamente protegida? Aquele EPI aquece o suficiente? De fato para resfriamento ou para congelamento? A pessoa trabalha no congelamento, mas usa EPI de resfriamento. Então, o EPI não é suficiente. Muito bem. Se o EPI falhou, então já é insalubre. Não falhou. Então, a situação é de que a pessoa está adequadamente vestida, preparada para o frio. Aí vem o terceiro ponto, que é o respeito aos tempos. Então, se está adequadamente vestida e se os tempos são respeitados, então a pessoa, embora numa condição de frio, ela está trabalhando de maneira salubre, ainda saudável. Certo? Mas, se os tempos não forem respeitados, né, ou então os limites aqui de menos 73, mas eu acho que é raríssimo encontrar isso, se os tempos não forem respeitados, mesmo com o EPI adequado, então ainda assim a gente vai estar numa condição insalubre ao frio. Certo? Entendido? Então, se você tiver alguma dúvida, volte aqui ao trecho do vídeo. Eu acho que são vários detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção, tá? Mas é muito importante vocês levarem isso com muito cuidado, tá? Eu deixo aqui 3 exercícios para vocês. Na verdade, eu vou colocar um quarto exercício que eu propositadamente deixei para vocês responderem, que é o seguinte. Questão 4. Se houver insalubridade ao frio, essa insalubridade vai ser em que grau? Tá? Onde é que a gente acha essa resposta? Lá no final da NR15 tem uma tabela resumo que diz os graus de insalubridades para os seus respectivos anexos, tá? Então nós temos uma quarta questão que é: qual é o grau de insalubridade para o frio? Certo? Se você tiver alguma dúvida, por favor, volte aqui os trechos do vídeo, os trechos da aula, reveja aquilo que não ficou bem entendido, ou entre em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo nosso sistema SIGAR, tá? A todos muito obrigado e bons estudos.